Fala, povo! Estamos começando mais um programa Impacto diretamente, você sabe de onde? Da Cristo Vive São Paulo, o nosso refúgio. E eu estou muito feliz, como sempre, muito grato a Deus por essa porta que o Senhor tem aberto às nossas vidas para nós propagarmos a palavra da graça de Deus, a palavra que edifica e que produz herança. Através das Escrituras nós sabemos que a graça é um pacto de melhores e superiores promessas. Que você possa vir comigo em mais um programa para desfrutar, para receber todo esse conteúdo, para aplicar, para que isso se torne sabedoria na sua vida e que você possa reinar em vida através de Jesus Cristo. A infalibilidade papal, isso existe? É sobre isso que nós vamos entender hoje da parte de Deus. Eu quero, antes de entrar no tema, lembrar que nós estamos falando por várias portas que o Senhor tem aberto. Estamos falando pela TV Milagro Brasil, estamos alimentando o espírito do povo. Então, todos são bem-vindos também pelas plataformas agregadoras de podcast. Agora você pode ouvir o Impacto pelo Spotify, pelo Deezer, todas essas plataformas. Você pode ir lá, você pode também compartilhar com outras pessoas. Então, faça isso. E também pelo nosso canal no YouTube, o Cristo Vive SP. Se você está pelo YouTube, essa é a hora de você já chegar, compartilhar, manda para o maior número de pessoas, compartilha para que outras pessoas também possam receber todo esse conteúdo que eu garanto para você que é um alimento bom, um alimento fresco que vai com certeza edificar a sua vida. Infalibilidade papal, será que isso existe? Sim ou não? Vamos entender que história é essa, que o Papa é infalível, da onde que veio isso? A origem da Reforma Protestante foi na Igreja Romana, foi no seio da Igreja Romana, onde Deus iniciou tudo, onde Deus levantou Martinho Lutero, enfim. Eu quero começar lembrando para você que a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que você possa ter paz no seu coração. Peço para que você, esteja atento ao que eu vou falar aqui, que você esteja com seus ouvidos espirituais abertos, com o seu coração aberto para receber, para julgar todas as coisas, para reter aquilo que é bom e que você possa, através da revelação que o Espírito traz, ter todo esse conteúdo, esse conhecimento que eu tenho certeza que é o divisor de água na vida de um filho de Deus. Então, cabe a mim, logicamente, como pastor, ministrar, o pastor faz isso, ele apacenta as ovelhas, ele ministra a palavra. Cabe a mim, eu tenho a obrigação, a responsabilidade diante de Deus de trazer o esclarecimento, trazer à luz tudo aquilo que é verdade bíblica. E hoje, mais do que nunca, na geração que nós vivemos, nós precisamos trazer à luz a revelação da graça, precisamos trazer à luz essa questão da relação de como iniciou a Igreja Romana, como iniciou a Reforma Protestante. A Igreja Evangélica, ela tem uma origem, e ela tem origem num momento muito dramático, onde a igreja estava vivendo. Você sabe que em 1525, um padre, como eu citei, de origem agostiniana, o nome dele era Martinho Lutero, ele insurge contra a igreja romana, por conta de fatos que ele olha e ele vê, isso não está certo, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Ele, estudando a palavra, começou a ter um entendimento pelo Espírito, e ele viu que alguns fatos daquela época não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então o que Lutero faz? Lutero se levanta, se insurge contra a igreja romana. Ele vivia, na verdade, ali, estudando a história dele, ele estava vivendo um verdadeiro tormento na sua vida, na sua alma, na sua vida espiritual. E ele estava ali buscando direção em Deus, e ele, buscando direção em Deus, teve a resposta para suas perguntas, através da misericórdia de Deus, assim como nós também temos as respostas de Deus para as nossas perguntas. Lutero teve a resposta de Deus, e Lutero começou ali, através de Deus, a ter a revelação. Deus começou a revelar para ele que a igreja romana não era criada para ser a noiva de Cristo. Existe uma noiva que a palavra de Deus diz, e Lutero começou a ter esse entendimento, que a igreja romana não era aquela noiva, não estava de acordo com a noiva ataviada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito para o seu noivo. Então, quando Lutero entende da parte de Deus que a igreja romana não reproduzia, na verdade, o nome de Cristo, não reproduzia a verdadeira noiva de Cristo, ele, como eu disse, se insurge, ele se levanta contra a igreja e ele estabelece 95 teses. Ele colocou ali na porta da igreja de Augsburg as suas 95 teses, e depois que ele fez isso, logicamente, ele foi expulso, foi excomungado, como diz a igreja romana, ele foi excomungado da igreja. O que isso quer dizer? Que ele foi lançado fora da igreja, expulso da igreja, mandado para o inferno, enfim. E aí, depois disso, começa então, aí nós entendemos que era um propósito de Deus com toda essa história, através da vida de Lutero, começa um mover do Espírito Santo aqui na Terra. Aquilo que nós chamamos, a história também chama de Reforma Protestante. E aí talvez alguém possa perguntar, por que você está trazendo isso nesse início de programa? Porque não tem como nós falarmos da infalibilidade papal se nós entendermos a questão da história da igreja, o surgimento, pelo menos, da Reforma Protestante. Nós precisamos deixar claro,
não só para as pessoas que conhecem a história, mas para essa nova geração principalmente, que muitas vezes não tem muita noção das coisas, uma geração que tem muito conteúdo, né? Tem acesso a muita coisa, mas não tem sabedoria a respeito de nada. E falar sobre isso é nossa obrigação, como diz no início, é a minha obrigação. E eu tenho que trazer isso à luz da Bíblia Sagrada. É um assunto que está em oculto através das mídias. Hoje as pessoas não falam sobre isso. A igreja romana ela tem muita força, tem muito poder, então isso não é falado claramente, isso não é postado, isso não é um assunto debatido, mas nós precisamos tocar nessa ferida. No ano de 1870, no período do pontificado de Pio IX, que era um homem autoritário, um homem intolerante, estou aqui trazendo um pouco da história, se estabelece através de um concílio do Vaticano I, um dogma na Igreja Romana, e esse dogma passou a ser verdade, enfim, em toda a Terra. Era o dogma sobre a infalibilidade do Papa. Na profundidade desse assunto, nós encontramos a revelação de que, na realidade, isso foi um espírito, você não tem que ter medo de ouvir isso e de falar isso, foi um espírito a serviço de Satanás, que foi o próprio inimigo que criou esse dogma. Essa é uma teologia totalmente fora da verdade bíblica, uma teologia católica que outorga um sumo pontífice, que outorga poderes divinos para um ser humano. Aqui a gente já pode ver que você que conhece a palavra de Deus sabe que isso não tem nada a ver com as escrituras, né? Ninguém pode ser comparado, ninguém pode ter o poder que Deus tem. A Bíblia diz que nós não podemos transferir a glória do Senhor para ninguém. Isso é pecado, isso é abominação. Então esse dogma diz que o Papa ele está sempre certo. Olha só que loucura. O que é a infalibilidade papal? O Papa está sempre certo. E o Papa está sempre preservado de qualquer erro. As verdades do Papa são imutáveis. O que o Papa fala é infalível, ele é infalível. Todas as suas decisões são irrevogáveis. As decisões do Papa, elas são irreformáveis. Então é isso que diz a infalibilidade papal, esse dogma criado pela Igreja Romana. E todas as declarações do Papa, a partir disso, passam a ser dogmas que a Igreja tem que aceitar. E mais do que aceitar, a Igreja tem que cumprir, logicamente, falando da Igreja Romana. Esse dogma da infalibilidade do Papa, ele é baseado em doutrinas totalmente humanas, em doutrinas totalmente criadas por homens, em políticas criadas ali através de poderes de reis, de imperadores. E desde que isso foi introduzido, só criou mais dominação, só criou mais disputa, só criou mais rivalidade entre as pessoas, entre os governos, entre os reinados. É um poder, e a Igreja Romana entende muito sobre essa questão de poder. Eles colocaram um homem como representante absoluto de Cristo. Mas, na verdade, a gente olha para esse homem, a gente vê que ele não reproduz absolutamente nada de Cristo. O Papa, colocado pela Igreja Romana, ele é o representante absoluto de Cristo aqui na Terra. Mas quando você olha para o Papa, ele não tem nada a ver com Cristo. Sabe, a palavra do Papa, ela ficou acima da palavra bíblica. Olha só que loucura. Então, eu vou dizer algo para você que é forte, eu vou dizer algo com temor e tremor. E só Satanás pode ter promovido o aparecimento de um super-herói, um super-homem espiritual. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, isso é chamado de um anticristo. Esse super-homem espiritual, infalível, ele é na realidade um falso profeta. Ele é na realidade alguém religioso. Alguém que através da religião, através do poder, ter o controle de tudo. Ele é na verdade nada mais do que um ditador global. Eu sei que as pessoas não afirmam isso porque, logicamente, a Igreja Romana tem muito poder, mas nós não temos que ter medo de, assim como Lutero lá atrás não teve, de confrontar tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Quando nós vamos para a Igreja Romana, para a Igreja Católica, Apostólica e Romana, isso está totalmente fora da palavra de Deus. A gente vai ler a primeira passagem de hoje, se bem que eu citei lá em cima, né, a palavra, mas eu quero agora entrar de forma mais profunda com você em Apocalipse 13. A gente vai ler do verso 16 ao 18. Olha só o que diz a palavra. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, esse sinal é o sinal de um governo, é o sinal de um domínio sobre todos os povos no período da grande tribulação. Mas eu quero que você entenda, porque a gente está relembrando a história da igreja. Se você parar para pensar, e se você tiver um pouco de entendimento e conhecimento espiritual, maturidade espiritual, você vai ver que o Papa, ele já prepara esse governo. O Papa, ele já prepara esse domínio. Pois a Igreja Romana, ela já criou um dogma que diz que o Papa nunca errou, que o Papa nunca vai errar, que o Papa é infalível. E você sabe que 1,2 bilhão de pessoas acreditam nisso.
1 bilhão e 300 milhões de pessoas acreditam nesse dogma. Aí alguém pode falar, bispo, mas o que é esse dogma? Dogma é uma crença. Dogma é a mesma coisa que uma doutrina, uma ideologia que se torna, algo fundamental, algo indiscutível dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Romana. É algo que tem que ser respeitado, algo que tem que ser obedecido por todos. Isso é um dogma católico, dentro da religião católica. Mas é só você olhar para a história da Igreja Romana para você constatar que essa história de papado se tornou uma monarquia sanguinária. Algum dia, quando a gente vai para a Bíblia, Deus criou papas? Deus estabeleceu papas? Logicamente que não. Deus criou apóstolos, Deus criou profetas, Deus criou evangelistas, Deus criou pastores, Deus criou mestres, Deus criou ministérios. E são esses que têm o chamado de Deus para governar, são esses ministérios que têm o chamado de Deus para administrar, para pastorear a igreja de Cristo aqui na terra. O papado não é uma instituição de ordem cristã, o papado não está na Bíblia. Então, quando a gente começa a olhar o Papa que significa, ou que reproduz, melhor dizendo, Deus, Cristo aqui na terra, como é que pode ser isso nem estar na Bíblia? O Papa é uma figura que nem sequer está nas Sagradas Escrituras, nem sequer está na Bíblia. Então a gente tem que olhar isso e confrontar isso, porque isso não vem de Deus. O Papa vem do grego pater, que quer dizer pai. Foi com um bispo chamado Eusébio de Cesareia, no período do imperador Constantino. Ele criou um modelo imperial de uma sucessão de poderes. Ele criou o modelo Papa Pedro. E lá no século III, Cipriano, que era um bispo de Catargo, ele foi o primeiro a ser chamado como Papa, o primeiro Papa estabelecido. E aí em Roma, a partir do século VI, o que acontece? O primeiro Papa foi chamado, como nós conhecemos, de João I. O que tinha o primeiro Papa? Ele tinha o poder centralizador, ele tinha um poder ditatorial, ele começou a gerar inúmeras contrariedades, ele começou a gerar disputas acirradas, como a Igreja Católica sempre está relacionada a essa questão do poder, então começou a existir essas disputas acirradas entre os patriarcados chamados do Império Romano. E aí eu quero agora esticar um pouquinho da história, só para isso ficar muito claro no seu coração, que nós temos 4 patriarcados. Nós não, né? A Igreja Romana, Constantinopla, que é Istambul, Roma, Antioquia e Alexandria. Então esses 4 patriarcados, eles formavam, melhor dizendo, o Império Romano. Mas quando a gente olha para a história, Constantinopla, Antioquia e Alexandria, eles se afastaram de Roma. E eles são chamados, então, são chamadas as igrejas ortodoxas. Por que elas são chamadas igrejas ortodoxas? Se afastaram de Roma. Porque elas não aceitaram essa mentira do papado, nem a mentira de um governo infalível. Então se tornou essa monarquia absoluta e totalmente maligna, porque não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, não foi instituído por Deus. Sabe, Deus não tem parte com nada dessa questão do papado, de impérios. Deus não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, Deus não tem nada a ver com o império é das trevas, nós somos do reino. Então isso não tem parte nem com Jesus, isso não tem parte nem com os apóstolos. Sabe, só foi aceito por quê? Porque é um dogma na Igreja Romana. E um dogma na Igreja Romana não se discute. Você sabe o poder que tinha a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então não adianta, pensar que mudando o homem as coisas vão melhorar. Não vão melhorar, porque a estrutura que está por trás de tudo isso é uma estrutura sustentada pelo próprio Satanás. Ele estabeleceu essa estrutura. Então não adianta mudar o Papa, mudar o homem, não vai mudar nada. Por quê? Porque eles não têm poder para fazer nada. Só Deus tem poder. Só que a gente sabe que Deus é soberano e Deus é um Deus de desígnios, de propósitos. E Deus, ele foi sábio quando ele levantou Martinho Lutero para gerar essa primeira grande reforma. E essa primeira grande reforma, nós sabemos, foi a cisão dentro da Igreja Romana, a cisão dentro da Igreja Apostólica Romana. E Deus já sabia, logicamente, que ele sabe todas as coisas, que aquilo não tinha mais jeito. Aquilo ali já estava fadado ao fracasso desde lá de trás. Por isso ele levanta um reformador, Martinho Lutero. Eu estou aqui fazendo um contexto entre a história e também estou olhando aqui na palavra de Deus para que você possa ir recebendo do Espírito e tendo paz no seu coração. Talvez você seja um católico, como dizem, um católico não praticante, ou até mesmo praticante. Você precisa entender que isso não tem nada a ver com o verdadeiro Deus. O catolicismo, os dogmas, Maria, os santos, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo e com o próprio Deus. Olha só agora Apocalipse, vamos voltar para a Bíblia. Apocalipse 17, 5 e 6 fala assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Olha só que sério isso, que forte. E das abominações da terra. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui está falando logicamente dessa grande meretriz da igreja. Então, voltando para a história, só na noite de São Bartolomeu, você conhece esse fato histórico, em Paris,
na noite das bruxas, olha só, foram mortas 110 mil pessoas. O rio Sena virou um verdadeiro rio de sangue, de tanta gente morta. Por causa de quem? Por causa de um papa. Então, quando a gente vai para a história, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que isso é uma malignidade que foi plantada nesse sistema, chamando Pedro de papa. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Então, originalmente, a igreja romana usava a Bíblia. E você sabe que o próprio inimigo, ele usou 3 passagens bíblicas, porque ele é astuto. O inimigo, ele se transforma até em um anjo de luz, diz a palavra, para que, se possível, enganar os eleitos, o povo de Deus. E o inimigo usou 3 passagens bíblicas para criar esse dogma papal. Eu quero que você veja esses dogmas, esses versículos que o inimigo usou para criar esse dogma maligno e sustentar toda essa mentira da infalibilidade papal. Olha só João 1:42, o que diz. E o levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, eles escolheram, aqui só fazendo um parênteses, eles escolheram a rocha deles. A rocha romana é Pedro. Olha só que loucura. A rocha da igreja romana é Pedro. Vamos ler agora João 21:15-17, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então aqui, para você entender o que a igreja tem usado, é base para esse dogma estabelecido sobre a infalibilidade papal. Olha só Mateus 16:18-19. Também eu te digo que tu és Pedro. Aqui é um clássico, né? Também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, só para a gente entender, quando a Bíblia fala, tu és Pedro, eu vou até colocar aqui na tela de forma didática. O que é isso, tu és Pedro? É a mesma coisa que Cefas, é a mesma coisa que Petros, que significa pedrinha, significa pedregulho. Então é isso que Jesus está falando, tu és Pedro, tu és pedrinha, tu és pequeno, tu és pedregulho. Agora, olha só, é só o pessoal saber português, porque às vezes a pessoa não interpreta português, não consegue interpretar espiritualmente as coisas, é só entender de pronome. Agora, sobre esta pedra, está aparecendo aqui na tela para você, para ficar didático, sobre esta pedra, ele está falando, tu és Pedro, ele estava apontando para Pedro, ó, você é pedregulho, você é pedrinha. Agora, sobre esta pedra, aquele que estava falando, Jesus, sobre esta pedra, o que significa pedra? Do original Petra, que é a mesma coisa que rocha. Pedra angular, pedra de esquina, pedra de sustentação. Ele diz, sobre esta pedra, a igreja será alicerçada. Era sobre Jesus, não era sobre Pedro, só que as pessoas fazem uma confusão. E o dogma estabelecido sobre a infalibilidade papal está baseado nessa passagem. Então, o mesmo poder que Jesus deu a Pedro, ele deu a mim e a você. Deus não faz separação, distinção entre os seus filhos. Vamos ver mais na palavra agora, em Mateus 16, 13 em diante. Vamos ler tudo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguém dos profetas, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes quem eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre essa, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu quero que você entenda que a religião católica fez o mundo pensar que Deus iria edificar a igreja sobre uma pedrinha.
A religião católica fez o mundo pensar e também a igreja protestante atual pensa que a igreja foi estabelecida sobre uma pedria, sobre um pedregulho, sobre Pedro, sobre uma pessoa humana. Olha só que loucura. A edificação da igreja de Jesus não é um prédio, não é algo físico, não é uma pessoa. A igreja são vidas, a igreja são mentes, são seres. Não é um prédio, não são paredes, não é algo físico, é algo espiritual. Então, paredes, prédios, tudo isso vai passar, a igreja jamais vai passar. Sabe, você vê, passam governos, passam reinados, passam poderosos presidentes, a igreja continua de pé. Por quê? Porque a igreja é algo espiritual. E essa igreja que continua de pé é a igreja que está sobre a rocha angular. Sobre esta pedra, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Tem muito assunto ainda e eu quero que você fique comigo no próximo programa, porque a gente vai dar continuidade, eu vou aprofundar ainda mais. Você vai ver que a palavra diz, retirai-vos dela, povo meu, para nós fugirmos. Deus não quer nada com a igreja romana, chama ela de grande meretriz. E no próximo programa você vai entender que além da meretriz, existem as filhas da grande meretriz, e isso entrou, infelizmente, no seio da igreja protestante. A igreja evangélica está corrompida e nós precisamos, assim como o Lutero lá atrás, nós precisamos levantar as nossas vozes e nós precisamos dizer que a igreja de Cristo não está sustentada sobre um pedregulho, sobre uma pedrinha, sobre Pedro. Ela está sustentada sobre a pedra de esquina, sobre a Petra do original, sobre Jesus. Ele é a rocha angular, ele é a rocha de sustentação. Por isso a igreja de Cristo, ela é forte. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Se você nos acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir os vídeos, curta esse vídeo, compartilha, comenta algo aqui, manda para o maior número de pessoas, impulsiona, seja esse missionário digital, impulsiona a graça de Deus para o maior número de pessoas. As pessoas precisam conhecer isso, porque conhecereis a verdade, nós vimos isso já hoje, a verdade liberta. Quando conhecemos a verdade, nós somos libertos. Eu tenho certeza que esse programa corroborou para uma libertação da mente de muitas pessoas que ainda estão muitas vezes presas. Então você precisa de mais conhecimento. Então no nosso canal no YouTube você tem uma playlist lá chamada Impacto. Vai lá, Cristo Vive SP no YouTube. Procura essa playlist e você vai ter todos os impactos. Assiste um desde o primeiro, vai lá maratonar os impactos. Falando de rede social, nós temos também Cristo Vive SP em todas as redes sociais. Você pode procurar no YouTube, como eu disse, no Facebook, no Instagram. Nos siga lá, procure Cristo Vive SP, você vai nos achar, comece a nos acompanhar. Tem também o meu Instagram, que é o Fê_Brant. Vai ser um prazer trocar com você, interagir com você. Manda lá um direct, comece a me seguir lá pra gente interagir. Vai ser um prazer poder responder, enfim, a gente trocar, ter essa interação. Você vai ver um pouco dos bastidores. E também faça uma visita para nós. Se você está aqui em São Paulo, o nosso refúgio, a Cristo Vive São Paulo, está localizada no bairro do Brooklyn, na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123. Os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, às 20 horas. Você pode também assistir todos os nossos cultos online, com transmissão ao vivo, no nosso canal no YouTube, que eu já disse que é o Cristo Vive SP. E também, para finalizar, quer fazer contato conosco? Nosso WhatsApp está aparecendo aqui na tela para você nos chamar. Enfim, a gente vai ser um prazer encaminhar, mandar conteúdo da graça de Deus para você. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui compartilhando com você conhecimento que edifica e que produz herança, a graça de Deus, um novo pacto. O amor resgata e a graça transforma. Eu espero você no próximo programa, foi um prazer. Vamos juntos, povo! Até a próxima. Graça e paz.